Olá pessoal, tudo bem? Professor Cecílio Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola, e nesta aula nós vamos continuar falando sobre função do segundo grau. E nesta aula aqui nós vamos falar da concavidade voltada para baixo. Como assim, professor? Pois é. Nós temos estudado aqui as funções do segundo grau e de cara eu tenho que falar para você que a representação gráfica é uma curva chamada parábola e são essas 6 possibilidades da curva aqui em relação ao eixo X. Tocar ou não tocar, certo? Então não esqueça no final da aula deixar seus comentários para saber como é que você está compreendendo essa matéria, tá bom? Olha só o que diz aqui então, como é que vai ficar o gráfico aqui, como é que diz essas informações. Primeiro nós vamos atrás dos 4 pontos, né, para construir o gráfico. Lembrando que agora a concavidade vai ser para baixo. Por quê? Porque o A aqui é negativo, ó. Então nós vamos separar os coeficientes A, B e C. Quando o A aqui é negativo, a concavidade da parábola é para baixo, certo? B, 4, C, menos 3. Tá, então vamos focar aqui. Em primeiro lugar, faz as pazes com Bhaskara. Por quê? Porque nós sabemos que o f de x aqui está, na verdade, substituindo o y, de uma maneira mais prática aí, sofisticada. Então, menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Que quando você troca o y por zero, você vai transformar isso aqui em uma equação, certo? Uma equação aqui do segundo grau, beleza? E aí, quando você troca o y por zero, nós vamos descobrir, porque todo ponto tem um x e o y, e quando o ponto está em cima do eixo x, né, o y é zero. Então, por isso nós estamos fazendo isso. Então, vamos calcular o delta b ao quadrado menos 4ac. Importante você acompanhar aqui, né, as aulas quando eu expliquei onde é que calcula esse delta, porque que chegou nessa ideia aqui, tá? O último pensamento do Bhaskara lá. Então, quem é o b? 4. Ó, 4 ao quadrado, 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 3. Importante aqui se concentrar agora. 4b ao quadrado, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, correto? E agora presta atenção aqui nesse jogo de sinais aqui, ó. Menos 4, esquece os sinais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Agora vamos para o sinal, ó, de 2 em 2. Sinais, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, quando a quantidade for ímpar de sinais, dá negativo. Quando a quantidade for par, dá positivo, porque menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, certo? Então, o delta aqui igual a 4. Importante aqui, tá? Tá, qual é a raiz quadrada de 4? Nós já sabemos que é mais ou menos 2, certo? Por quê? Nós só falamos a positivo normalmente porque a raiz é para calcular distância, né, valores positivos. Mas aqui na função segundo grau, você tem que lembrar que o menos 2 também é uma raiz, né, de 4, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Parte B do Bhaskara, vamos lá. X é igual, o oposto de B, se é mais, fica menos. Mais ou menos a raiz de 4. Raiz de 4, 2. Dividido por 2 vezes o A. E o A aqui, ó, é menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Tá. Professor, mas e agora? O que eu vou chamar de x1 ou x2? Dicas importantes, então. X igual menos 4 menos 2 por menos 2. E o outro x, menos 4 mais 2 por menos 2. E aqui em cima vai ficar assim, ó, menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 por menos 2, na divisão, sinais iguais, mais. E aqui, ó, x é igual a menos 4 mais 2 dá menos 2, menos 2 por menos 2, sinais iguais, mais, dá 1. Pronto, e aí você vai colocar em ordem crescente. Então, o ponto A vai ser 1 e 0, então eu vou chamar isso aqui de x1, e o ponto B, 3 e 0. Então, nós já temos aqui ó, o delta 4, ponto A 1 e 0, ponto B 3 e 0. Vamos lá, então. Delta aqui, vou anotar aqui, ó. Delta deu 4, o ponto A 1 e 0 e o ponto B 3 e 0. Vamos atrás do ponto C e do ponto V.
Ponto C, nós vamos chamar agora o x de 0, né? E automaticamente nós já aprendemos que vai dar o coeficiente C. Vou fazer aqui para você pegar a segurança. Troco o x por 0, menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 3. Então, o f de 0, ou seja, o valor do x quando y, o valor do y quando o x for 0, aqui, ó, dá 0, 0, 0, ó, menos 3. Bom, coordenadas do vértice, né? Vamos direto aqui. O x é igual ao oposto de b por 2a, o oposto de b, menos 4 por menos 2, 2 vezes menos 1, x do vértice igual a 2. É que você tem que se concentrar, porque o a é menos 1, certo? Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Sinais iguais, mais. E as coordenadas do y, na verdade, o valor do y aqui, ou y do vértice, o oposto de delta, menos 4, por menos 4. Então, o y aqui é igual a 1. Então, o que nós temos de pontos aqui, na verdade, para a gente compreender melhor, certo? Ó, e aqui vai ser 2 e 1. Professor, peraí. Então, x2, y1, certo? Então, vamos resumir tudo isso aqui, ó. x2, y1, 0 e menos 3, né? Que são as coordenadas aqui do ponto C, correto? O ponto A, nós vimos que vai dar 1 e 0, 3 e 0. Então, aqui, ó, 1 e 0, 3 e 0. Como é que ficaria isso, então, no gráfico? Bom, nós já vimos, então, importante, A negativo com cavidade para baixo. Olha só o gráfico se formando. Ponto A, 1 e 0. Ponto B, 3 e 0. Ponto C, 0 e menos 3. E o ponto V, 2 e 1. Olha só aqui a curvinha se formando aqui. O gráfico vem aqui de baixo, passa aqui, sobe, desce e vai embora para cá. Tá vendo? Deixa eu descer para isso. Não tá muito para cá, né? Aqui, ó. Pronto. Olha só que legal. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, se você se concentrar bonitinho, você vai perceber exatamente isso, ó, que os pontos, a concavidade aqui é para baixo, porque o A é negativo. Então, é importante isso na hora de depois interpretarmos gráfico, tá legal? Então, se o A é positivo, negativo, para baixo. Então, calcula certinho ponto A, ponto B, ponto C, seguindo essas orientações, sem pressa, que você acaba compreendendo melhor o que está acontecendo, tá bom? Foco nos estudos, eu confio em você, eu acredito em você, juntos nós podemos aprender coisas mais complexas em relação à matemática, tá legal? Bons estudos, até a próxima aula, tchau!